Categoria de Base, um podcast feito por alunos do Invisible College. Começa agora mais um Categoria de Base, muito bom, chegamos no mês de junho, fico muito empolgado, esse é um momento muito especial no mês para mim, onde eu posso conversar com os meus colegas de turma. Olá Vanessa, tudo bem com você? Ei pessoal, tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia por aqui. Ótimo, e você Zé, como é que você está? Cara, bem, graças a Deus. Nós já cumprimos 50% da meta e falta mais 50% e quem sabe a gente não dobra essa meta aí. Muito bom. Muito bom, muito bom. Sobrevivemos. Vai depender metade do curso, né? Uai, mas pelo que ele tem falado, o pensamento dele é algo nesse sentido, né? Vamos ver, vamos esperar. E o nosso convidado de hoje é um cara muito, muito legal. Foi muito importante para mim, principalmente no mês de Alvin Plantinga, que me salvou com o livro do Plantinga. De longe ele me salvou e sempre traz contribuições muito ricas, muito importantes e muitas figurinhas para o nosso grupo. Se apresente. Eu só tenho a agradecer o convite de vocês, é um prazer estar aqui. E sim, figurinha faz parte de boa teologia, né? Boa teologia ela tem que ter boas figurinhas também, então guardem bem as figurinhas de vocês que elas são úteis. Qual foi a melhor figurinha que vocês já lançaram lá, hein? Eu fico com aquela que é do Van Hooser, óbvio, né? Muito drama pra pouca doutrina. Eu acho ela ótima. Eu gosto daquela do Pedro Dulce com aquela cara de que vi e não gostei. Meu nome é Felipe Barnabé Duarte, eu sou de Brasília, faço Wink avançado e o que mais vocês querem saber? Eu quero saber como que você chegou aqui no Wink, como você conheceu, ou o que te motivou. A história de como eu entrei no Wink é até engraçada, porque tem um amigo meu aqui de Brasília que é o Jean-Pierre, ele que me convidou, só que ele me convidou e não entrou. Ele me convidou falando assim, não, vamos fazer junto, vai ser legal ter alguém pra gente conversar e dialogar durante os meses e temas, e aí ele não entrou, eu entrei sozinho. Olha só. Mas eu falo pra ele assim, cara, foi a melhor coisa que ele fez, porque tá sendo excelente, né? Cara, eu sou muito amigo do Jean-Pierre. Eu conheço ele dos cursos que ele fez na WC2, de vez em quando ele me manda umas mensagens. Gente boa demais. Todo mundo se conhece aqui, né? De Brasília. Jean-Pierre, tá aí a cobrança pra você fazer o curso do Wink no próximo curso. E sem desculpa, hein? Porque você já teve um ano pra se preparar. Tem que fazer, gente, tem que fazer. Muito bom, pessoal. E quais são os nossos assuntos desse mês, então? Na verdade, vocês estudaram apologética o mês passado, né? E eu estudei apologética esse mês. Então, vocês vão me ajudar aí na conversa para apresentar esse assunto. Tem muito a ver com o que a gente conversou um pouquinho mesmo no nosso último podcast. E eu fiquei com mais vontade ainda de ler o livro do Guy Brown. Excelente. Pois é, esse mês, então, para a turma do Essencial foram os livros do John Frame, Apologética para a Glória de Deus, que foi o principal, e o do Van Til, Apologética Cristã. Eu comecei com o intuito de ler só o do Van Til, porque era o mais fino, e a vida tá difícil, mas eu acabei lendo os dois. Uau! Foi bom. Foi bom, porque eu achei foi muito legal, assim, porque eu já ouvi falar muito do Van Til, mas eu nunca tinha lido nada dele. E apesar de já conhecer, né, esse método apologético que ele trata aqui, foi muito bom ler o livro dele. E aí eu fiquei curiosa para saber o que o Frame ia falar, né? Porque o Frame também fala bastante do Van Til. E aí eu comecei, aqui na introdução desse livro, Apologética para a Glória de Deus, ele fala para a gente começar lendo pelo capítulo 9. Porque no capítulo 9 ele traz um diálogo como se ele estivesse no avião e sentasse do lado dele uma pessoa que se considera um agnóstico. E aí ele traz um diálogo, né, de conversa mesmo, de como seria na prática uma conversa com uma pessoa que não crê em Deus, os argumentos e tal. E aí, o capítulo seguinte, ele faz um esclarecimento, né, sobre a apologética de Van Til, trazendo algumas considerações. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou ter que ler esse livro também. Aí eu comecei do início. Foi muito bom, gostei. Vanessa, mas você achou o Van Til chato? Não chato como escritor, mas não achei, meio não, assim, mas cri-cri?
Não, ele é um texto um pouco mais técnico, assim, mais duro, né? Ele não fica tentando explicar muitas coisas, fazer rodeios, não. Ele faz uma afirmação e pronto, não explica muita coisa. Que eu acho que é até uma das críticas que o Frame fala, né? Que ele não traz muitas explicações para alguns pontos. Mas eu não achei ele frio, assim, não, chato de ler, não. E tem umas afirmações muito incríveis que ele faz, tem umas considerações muito boas mesmo. Eu marquei vários pontos que eu achei bem legal. Por que vocês acharam? Vocês leram Van Til também? Com exceção do Barnabé, eu achei. Matheus, você achou? Eu sei que o Van Til tem muito para contribuir, tem muita coisa boa. Porém, esse lado dele, quando ele cisma de implicar com algumas coisas, eu fico meio chateado com ele. Mas ano que vem, sabe, pós-Inc, com mais tempo, acho que a gente vai se dar bem ainda. Eu tenho certeza disso. É isso aí, tem que ter paciência com alguns autores. Então, no mês passado, a gente estudou o Van Til, ou melhor, a gente teve contato com o projeto do Van Til através do livro do Guibral e o Graça Comum do próprio Van Til, mas eu não li o Graça Comum. Mas a impressão que eu tenho é que o Van Til tem uma proposta muito bélica de apologética. Eu acho ele muito bélico, sabe? Pelo menos é a impressão que eu tenho, né? Muito parecido com o que a gente vê às vezes nas redes sociais. Por isso, quando eu vejo assim, algum debate acolorado nas redes sociais, a imagem às vezes que me vem à mente é do Van Til, né? Mas é um cara crente, é um cara articulado, mas as críticas que ele fez ao Doivert, eu entendi. Mas eu acho que ele bateu num espantalho porque ele faz críticas a algo que o projeto Doivert não contemplava. E lendo o Frame, e depois a gente comenta sobre o livro, a introdução do livro dele é fantástica. Principalmente quando ele vai falar das mulheres, né? Ele vai na contramão porque ele é muito minucioso. Ele tem muito cuidado com o uso das palavras. É um cara, assim, muito preocupado em se fazer entender. Só que o Frame também tem uns traços vantilianos ali, também bem bélicos. Deixa eu fazer a defesa do Van Til agora, né? Eu gosto muito dele, mas é interessante você ver esse contraste dele com o próprio Frame, que é um discípulo dele, né? O Frame, ele tá escrevendo para um público um pouco diferente também, né? O Van Til, ele tem uns escritos que ele está dialogando com uma área muito acadêmica, então é mais normal, por exemplo, ele ser crítico mesmo, mais duro. Principalmente pelo contexto histórico, ele estava lidando com muita questão de liberalismo teológico e tal, tinha tido um rompimento ali de um seminário forte nos Estados Unidos, que ele tinha participado de certa forma. Então, assim, dá para entender um pouco do porquê que ele é tão beligerante. Assim, ele meio que não admite abertura para qualquer possibilidade de novas heresias ou de problemas teológicos mais sérios, né? E o Frame já está escrevendo um pouco depois, já é uma época um pouco mais diferente, em que tá tendo uma abertura cultural para novas coisas e ele precisa ser um pouco mais dialogal, assim, né? Eu acho legal entender esse contraste, porque às vezes a gente fica achando que o Van Til está escrevendo hoje, né? E aí hoje, muita coisa do que ele falava naquela época parece complicado, assim, né? Um tipo de coisa que a gente está acostumado a ler, né? Mas em termos de conteúdo, os dois são excelentes, assim, um complementa o outro muito bem. O que o Van Til não fala muito claramente, o Frame arruma, né? Ele conserta e explica de uma forma bem mais didática e pastoral, assim. Verdade. Eu posso estar fazendo uma comparação aqui, não sei se vocês vão concordar ou não. Apesar do Frame eu ter lido muito pouco dele, só estou lendo o Conhecimento de Deus e eu comprei a Teologia Sistemática dele também e estou gostando de alguns pontos que eu vi, mas o jeito dele escrever nesse tom que você falou, pastoral, todo o cuidado dele de se fazer entendido, me lembrou de John Stott. John Stott eu já li muito mais coisa do que do Frame, né? Mas me fez lembrar desse tom mesmo, de professor, de esse cuidado. Tô gostando, Frame muito bom, muito bom. Eu acho o Frame sensacional, assim. Então até me brincando comigo na última tutorial, o povo ficou brincando que eu era o discípulo do Frame que estava vendendo os ensinos dele, assim, né? Pare um pouquinho para escutar a teologia de John Frame, porque eu gosto demais dele, assim, justamente por conta disso. Ele escreve de uma forma fluida, uma forma simples, que pessoas que não têm formação teológica conseguem ler e entender coisas complexas, né? Eu acho isso bem interessante.
parece mais piedoso, assim, né, num certo sentido, né? Ele está muito preocupado em como você vai receber isso que ele está escrevendo, talvez, né? Mais do que o Van Til, que eu acho que ele estava também preocupado em responder algumas críticas específicas da época dele, né, como você falou. Então é diferente mesmo a intenção até, né, do autor na hora de escrever esses argumentos. Mas eu gostei muito do livro do Frame, gostei demais. Uma coisa que eu achei legal é que nesse livro específico, né, Apologética para a Glória de Deus, ele trata sobre alguns aspectos que são considerados da apologética clássica, no sentido de a gente defender, né, da defesa de Deus, e aí ele passa boa parte do livro tratando sobre o problema do mal, que é uma das coisas que sempre surgem nos argumentos e nas conversas, né? Ah, mas se Deus existe e ele é bom, por que o mal existe? Por que ele permite o mal? E então, se ele permite, ele não é bom. E se ele é bom, mas então ele não é poderoso o suficiente. Então, esse argumento às vezes aparece nas conversas. E aí ele passa boa parte tratando disso. E ele traz coisas muito legais mesmo, assim. Teve um aspecto específico que ele colocou aqui que me confrontou, porque era um argumento que eu considerava bíblico e ele trata aqui como sendo um argumento não bíblico para justificar o mal. E aí eu falei assim, como assim, né? E foi muito bom, eu achei muito legal mesmo. É um livro que deu para aprender muita coisa interessante, sim. E eu gostei bastante. Então foi uma leitura muito boa. Ô Vanessa, e esse Apologética para a Glória de Deus, assim, o que ele traz? O que ele trouxe para você? Ou pode ser até as aulas do Pedro mesmo, que são sempre muito boas. Pega ali o fio vermelho do livro, consegue fazer a espinha do livro. O que esse Apologética para a Glória de Deus traz, assim, pro prático mesmo, para a vida real, assim? O que você consegue enxergar de aplicação dele? O que eu percebi, assim, é que essa apologética mais clássica, né, que tenta provar a existência de Deus ou defender Deus de um argumento, não, realmente, assim, para minha experiência faz mais sentido essa apologética pressuposicional que eles defendem, né, que eles trazem. Então, assim, eu gosto muito da ideia da apologética pressuposicional, de identificar os argumentos e os pressupostos que estão por trás daqueles argumentos, né? Eu acho isso mais interessante. Agora, para mim, assim, uma coisa que ficou clara é que é muito difícil no meu dia a dia, na minha vida prática, eu encontrar um agnóstico ou um ateu que traga apenas argumentos racionais, assim, para querer debater. Na vida real, são pessoas que creem em Deus, mas que por terem sido machucadas ou feridas, elas, sei lá, entraram num processo de negação ou de dúvida ou de não vale a pena crer em Deus, porque Ele permitiu que isso acontecesse. Tem um elemento da nossa experiência, um elemento que fere, que machuca. As pessoas estão feridas quando elas falam de Deus. Na maioria das minhas conversas, onde eu tento ajudar as pessoas a crerem em Deus, não é um pressuposto racional, lógico apenas. Tem um elemento de experiência e de feridas e de traumas e de situações que a pessoa passou que fizeram com que ela chegasse a esse momento onde ela escolheu não crer mais em Deus, não vale mais a pena crer em Deus. Então, foi uma das coisas que o Pedro trouxe nas aulas, para a gente estudar apologética, pensando no aconselhamento bíblico e pensando no cuidado com as pessoas, mais do que em ganhar argumentos ou vencer debates teológicos mais racionais, entende? E aí para mim isso fez muito mais sentido, para a minha própria experiência. Eu acho que, de modo geral, eu convivo com muitas pessoas que passaram por situações difíceis e, por causa disso, optaram por não crer mais em Deus. Ou tem muita dificuldade, muita luta, é tudo cheio de muitos altos e baixos para crer. E aí
precisa de algo mais, além de simplesmente identificar argumentos, né? Porque tem muita coisa relacionada com o relacionamento com Deus e a forma como aquela pessoa experimenta, né, a fé em Deus no dia a dia. Então, diante disso, assim, esse aspecto, né, de estudar apologética mais para fins de aconselhamento bíblico fez muito mais sentido para mim do que de um embate simplesmente teológico, né, entre as pessoas. E o conteúdo do Frame é muito bom para isso também, porque especialmente nesses aspectos do mal que ele traz, então me chamou muito a atenção alguns argumentos que ele trouxe que fazem muito sentido. E tem um aspecto quando ele traz a parte bíblica, né, em relação à compreensão do mal, que ele fala sobre o tempo, como a gente experimenta o tempo. E aí ele faz uma análise muito legal da espera. Então isso eu não esperava. E me surpreendeu demais, porque é um tema que eu gosto, né, que eu escrevi já sobre esse assunto. Então ele traz uma análise muito legal sobre o tempo, passado, presente e futuro. E como que o mal tem a ver com o modo como a gente vive o tempo. E como a espera entra como um elemento muito importante disso. Porque Deus podia ter feito a criação, a queda e redenção em momentos rápidos, específicos, mas ele faz isso se estender ao longo de muito tempo. E ao longo desse tempo ele nos coloca e nos faz esperar, né? Então eu achei isso muito legal. Foi o ponto que mais me chamou a atenção, assim, que eu achei sensacional, quando ele traz esse elemento da espera e esse processo que Deus nos conduz ao longo de uma jornada dentro do tempo. Muito bom. Vamos ouvir o aluno do Meu Mês em 90 Segundos, do Essencial? Meu Mês em 90 Segundos. Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Rafael Sanguinetti, sou de Recife, Pernambuco. Eu sou aluno do Invisible College, turma Essencial 2020. Foi pedido aí para falar um pouco sobre os estudos desse mês e com muita alegria eu vou fazer isso. O tema do mês foi Enfrentando as Tretas, a introdução à apologética cristã. Nosso livro tivemos o John Frame com a Apologética para a Glória de Deus, Cornelius Mathieu com a Apologética Cristã, e foi um mês muito rico. Eu fiz a leitura do livro do John Frame e ele faz 3 divisões no livro: apologética como prova, como defesa e como ofensiva, já desmistificando essa ideia que muitos têm de que a apologética é só defesa da fé, mas também é um ataque à incredulidade. E curiosamente, a apologética era o tema que eu tinha mais intimidade antes de começar o curso no início do ano, e foi o que eu mais aprendi, porque a apologética pressuposicionalista traz muitas coisas que a gente não está acostumado. E o maior aprendizado que teve, sem dúvidas, foi que a apologética é um instrumento de evangelismo e aconselhamento, e não de debates que ficam só no âmbito teórico. É uma apologética que vai de encontro a vãs filosofias, que pressupõe outra verdade que não seja contida na Escritura, combatendo ideias e não pessoas, e santificando a Cristo em nosso coração e fazendo nossa apologética, vindicando o senhorio de Cristo sobre todas as esferas, inclusive da razão. É isso, pessoal. Um abraço. Felipe e Zé, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Essa inversão que acabou acontecendo do mês de junho com maio, né? Vocês acharam que foi prejudicial ou vocês, foi providência divina essa inversão? Como é que vocês perceberam isso? Eu particularmente lamentei, né? Porque eu queria muito do livro do Clauser, pena que por conta da pandemia ele não foi lançado a tempo. Mas eu gostaria muito de ter lido, até porque o Clauser, ele reforça o pensamento do Doiverd. Então, assim como o Frame ele ressoa o Vantil, o Clauser ele ressoaria, ou vai ressoar, né, o Doiverd, né? Além de que seria legal não pegar 2 autores parecidos seguidos, né? Acho que se a leitura tivesse sido alternada, como Pedro propôs inicialmente, teria sido melhor. Não no sentido do entendimento, mas no âmbito da própria leitura. Até porque tem aqueles que se identificaram mais com a forma como Vantil e o Frame escreveram, já os identificaram mais com o pensamento do Doiverd. Mas, de qualquer maneira, essa parte de filosofia ela é um pouco difícil para quem não está habituado com ela. Então, você pegar vários autores, né, que tratam questões filosóficas seguidas é um pouco pesado.
Inclusive, eu até brinco, né? A turma avançada é como se fosse um ódio de crossfit, né? É punk, viu? É punk, né? Porque você vê as aulas, você lê o livro, você lê todos os artigos que tá lá no guia do estudo. E ainda produzir um artigo, tem hora que da meio da gente sai fumaça. Eu gostei bastante assim, da inversão, porque, para mim, especificamente, como eu estou tratando o Frame no minha tese de mestrado, né, do Jumper, eu tinha que reler esse livro, né? Então, assim, acabou calhando de antecipar um livro que eu ia precisar reler. Mas, de uma perspectiva do curso, do INC mesmo, eu acho que ter lido o Clauser antes seria interessante também, porque é um livro, assim, eu nunca li ele inteiro porque eu não tive acesso à obra em inglês ainda inteira, mas as partes que eu li é um livro sensacional, assim. Ele aplica muito bem a filosofia do Doiber à ciência mesmo, assim, né? Mas eu não acho, por exemplo, que perca muito o contato com o Van Til e com o Frame, por exemplo. Eles, apesar de estarem tratando desse assunto por um outro lado, que é por um lado mais teológico, mais apologético, eles estão tratando de coisas parecidas. Como é que o não cristão enxerga a realidade, né? Como é que é a diferença entre a forma que nós enxergamos a realidade e que o não cristão enxerga essa mesma realidade, né? E mostrar que você tem pressuposições, você tem conceitos anteriores, você tem sentimentos, tem várias coisas antes que embasam a forma como você interpreta isso. E todos eles acabam estando ali muito próximos, mesmo com as diferenças teológicas e filosóficas que cada um tem particularmente, né? Eu gostei demais da inversão e acho que tivesse sido do jeito certo ia ser bom do mesmo jeito. Eu só ia comentar que esse livro do Clauser, ele é muito bom. Eu tenho ele em inglês. É um livro que é muito importante a gente compreender mesmo. E uma pena que não saiu mesmo ainda em português, né? Mas provavelmente em breve eles devem lançar. Foi só um atraso mesmo, então, né? É setembro o lançamento dele. Ah, que bom. Ô Felipe, eu quero aproveitar que você está aqui então. Fala pra gente sobre o livro do mês agora do John Frame. Acho que o que ele tem mais para contribuir ali no livro é sobre o triperspectivismo, correto? Correto. Esse livro é a introdução dele, né, ao triperspectivismo, é o primeiro da quadrilogia dele, que eu acho que é interessante citar os outros, né? A doutrina do conhecimento de Deus é o primeiro, você tem a doutrina da vida cristã, a doutrina da palavra de Deus e a doutrina de Deus, que formam o que ele chama de teologia do senhorio, né? E eu acho, cara, eu gosto muito desse triperspectivismo dele, porque eu acho que ele resolve muitos problemas que a gente tem, às vezes, na teologia e na filosofia, né? De querer ver as coisas de uma forma específica, como se essa forma fosse a única forma possível de ver. Então, nesse livro específico, que é a doutrina do conhecimento de Deus, ele vai tratar essa visão dele em cima da teoria do conhecimento mesmo, de epistemologia, né, para quem gosta mais da parte filosófica e dos termos filosóficos. Mas ele vai aplicar isso para várias coisas, para teologia, para próprio aconselhamento. No aconselhamento mesmo e na apologética, por exemplo, ele vai tratar essas três perspectivas, né, que é a perspectiva normativa, situacional e existencial, para mostrar que, justamente isso que a Vanessa estava citando, que a gente precisa levar em consideração o sujeito, e cada sujeito vai ter angústias diferentes, perguntas diferentes, e você precisa responder essas coisas adequadamente. Não é a mesma resposta que vai valer para todo mundo. E às vezes eu acho que a gente fica muito perdido nessa questão, assim, ou foca muito na perspectiva normativa, assim, tem que dar a resposta bíblica correta de como é a norma, ou na situacional, que seria a gente precisa apresentar provas de como o mundo funciona e por que esse mundo é racional e Deus que fez, para provar que Deus existe, por exemplo. Ou a gente vai para a existência mesmo, assim, eu preciso fazer uma aplicação existencial do evangelho para essa pessoa. E o que o Frame vai mostrar para a gente não, essas coisas elas estão todas em conjunto. As três perspectivas acabam no mesmo lugar, elas são a mesma coisa olhando de pontos diferentes, mas elas se complementam, elas não são isoladas. Se você pega isolado, você acaba tendo problema para um lado ou para o outro, né? E eu acho isso muito interessante. Assim, para mim é um livro que deveria ser lido por mais cristãos, justamente para a gente tentar não ser tão reducionista de ver as coisas de um ponto de vista só. Entender que tem outros pontos de vista e que às vezes eles são complementares, dá para você trabalhar mais coisas em conjunto. Perfeito, ele não foi reducionista, é muito bom. Ele podia ter sido amiguinho do Doiver, né? Vontade de pôr os dois de mão dada assim e falar, gente, vamos... Muito bom isso aí, viu? Eu acho que é muito legal a forma com que o Frame traz, né, esses debates e esses assuntos, porque
Às vezes as pessoas têm uma preocupação muito grande de vencer um argumento ou de provar algo para o outro, mas ele o tempo inteiro está lembrando que o outro é uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus também, seja cristão ou não. É um sujeito, né, como o Felipe colocou, que tem muita coisa por trás disso, né? De vencer um argumento. Então, quando a gente demonstra o respeito e o amor e o cuidado com esse outro, até de ouvir o outro, ouvir o lado dele, ouvir os argumentos dele, eu acho que aí entra esse elemento do amor, que é muito importante no nosso testemunho, que não é simplesmente a gente ganhar um argumento e provar que Deus existe para o outro, mas ajudá-lo talvez a ter uma visão da realidade a partir de uma outra lente, de uma outra perspectiva, que é a perspectiva cristã que nós estamos tentando apresentar, né? E também não achar que isso vai converter o outro, né? Que o Vantil deixa isso muito claro também, que é necessário a graça, a atuação do Espírito Santo para levar essa pessoa a uma compreensão e uma conversão. Só trazer um argumento não vai levar a uma conversão, mas é até a nossa atitude até com essa pessoa que pode sim ser um instrumento para o Senhor alcançar essa outra pessoa, né? Ô Zé, mas e você, Zé? O que você traz pra gente da doutrina do conhecimento de Deus? Eu gostei muito da noção de triperspectivismo dele, principalmente porque ele inicia esse assunto em tom de aconselhamento e fala da importância de, na hora do aconselhamento, você olhar a partir desses 3 aspectos: a questão normativa, situacional e existencial. E outra coisa que eu gostei muito foi o que ele fala sobre a questão da aplicação, porque ele trata a aplicação como a junção, né, do sentido e da ação, né? A aplicação está relacionada não apenas a você aplicar o texto, mas uma vez que você compreende, você vive. Então, como o Frame, ele tem essa virtude, né, de querer se fazer entender, e ele faz isso muito bem, ele deixa claro que a compreensão de aplicação deve ser entendida como o entendimento, né, como instrução, né, porque uma vez que você entende, você vai colocar isso em prática. E nesse momento da leitura, eu fiz um link na hora sobre aquilo que o Kevin Vanhoozer fala no seu livro Drama da Doutrina sobre hermenêutica performática. Porque a hermenêutica, como Vanhoozer apresenta no Drama da Doutrina, ela não é simplesmente aquela questão de você entender, ou melhor, interpretar o texto tecnicamente. Mas é uma hermenêutica onde você incorpora o texto, você vive o texto. É na performance, é na aplicação do texto que você compreende o texto. Porque não adianta você compreender o texto na sua mente, mas isso não fazer parte da sua vida. Uma vez que a escritura é um convite à prática, à performance, né? Como atores coadjuvantes nesse grande drama da salvação. Então, assim, lendo o livro, eu tive vários insights, né? Links de conexão entre o Frame e o Vanhoozer, inclusive o meu artigo. Eu pretendo falar justamente entre a relação entre eles, né? Por conta desses insights. Eu também não li o livro todo, né? O capítulo 1 é muito grande, tinha hora que dava um desespero. Eu achava que eu nunca ia sair daquele capítulo. E é justamente o capítulo onde ele fala do conhecimento, né? A partir do senhorio. Eu achei muito legal isso. Eu estou no capítulo 4, mas os outros capítulos são menores. Então, como o prazo está se findando para acabar o mês, eu acho que eu não vou dar conta de ler o livro todo, mas o que eu li acho que já é suficiente para eu escrever o artigo. E eu pretendo deixar para retomar a leitura posteriormente. Foi o que eu falei com o Pedro na tutoria desse mês. Eu falei, o Invisible College, ele não está afetando só o meu 2020, não. Ele já está comprometendo o meu 2021 inteiro. Para completar leituras, para trazer outras leituras que a gente vai conhecendo, né, ao longo do curso. Já estou com o meu 2021 totalmente comprometido. Ou interesses, né? Porque às vezes estudando um assunto você descobre um interesse ali e aquilo te dá um gancho para você aprofundar um pouco mais. E você já tem daí vários autores por onde você seguir, né? Então isso é bem legal mesmo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. O autor que mais impactou até esse momento dos livros que nós temos lido foi o Kevin Vanhoozer, o Drama da Doutrina, né?
A leitura do Drama da Doutrina impactou muito a minha vida. Inclusive é algo que eu pretendo me dedicar mais após o curso do Invisible College. Inclusive até para conhecer um pouco mais do que o Van Hooser anda produzindo atualmente. Então, vou falando nesses primeiros 6 meses do curso, então, o Zé já trouxe ali a questão de quanto o Van Hooser impactou na vida dele. Eu também, se eu fosse eleger, eu acho que é difícil não colocar também o Doiver nessa conversa, para mim. Van Hooser ali e Doiver impactaram muito a minha vida. A questão da encenação, do drama da doutrina, e a parte do Doiver a questão do coração, sabe? Impactou muito a minha vida. E para vocês, esses primeiros 6 meses, nós estamos na metade, esses primeiros 6 meses, o que vocês podem falar deles? Cara, para mim foram sensacionais, assim, né? Algumas das obras eu já tinha lido, e alguns autores eu tinha lido obras diferentes, assim. Então, por exemplo, o Van Hooser eu tinha lido o Teologia Primeira, que é um livro mais difícil, assim, bem técnico. Então, ler o Drama da Doutrina para mim foi bom, porque me mostrou um Van Hooser um pouco diferente, assim, um pouco mais acessível, apesar de não ser uma leitura 100% acessível, assim, não é um livro tão simples de ler, mas é uma leitura excelente, assim, gostei demais. O Doiver, para mim, é fantástico, eu gosto muito da filosofia do Doiver. E, né, não posso deixar de falar que eu sou fã do Frame. Então, o Frame ainda está ali, para mim, no topo, ali, com um pouquinho... Por mais que seja um pouco diferente, ele está trabalhando outras questões, eu acho que eu gosto muito da forma como ele apresenta tudo isso. Ele consegue ser muito fluente com assuntos complicados e apresentar esses assuntos de uma forma simples, que eu acho que é importante para um teólogo, apresentar conceitos complicados de uma forma que pessoas normais da igreja que não têm conhecimento filosófico, teológico, entendam, né? Eu acho que ele faz isso muito bem. Então, para mim, ele ainda é meu queridinho ainda. É difícil, viu, responder isso. De um modo geral, eu acho que todos os autores que eu li no Essencial foram autores que eu não tinha lido ainda, com exceção do Packer, que eu já tinha lido coisas dele. E foram todas leituras muito boas. Eu acho que se eu tivesse que escolher eu acho que eu escolheria talvez o Gerhardus Voss, que foram 2 meses, né, lendo o livro de teologia dele, gigante. E realmente foi muito bom ler sobre esse processo da autorrevelação de Deus, né, ao longo de toda a palavra de Deus. E o Gerhardus Voss realmente faz isso de uma maneira muito piedosa, assim. A gente até comentou na época, entre os outros alunos da turma do Essencial, que o Gerhardus Voss acaba se tornando nosso melhor amigo. Enquanto algumas pessoas conversam com plantas em casa, a gente estava conversando com o Gerhardus Voss, de tanto que a gente estava caminhando com ele durante 2 meses. E foi muito bom, eu gostei muito dele. No Essencial, como é que vai ser os próximos 6 meses? Por exemplo, no nosso do avançado, a gente estudou 6 meses agora com bastante teoria. E aí os próximos 6 meses vamos dizer assim, vai para a prática. Vai se relacionar com a política, com a cultura, enfim. Como que vai ser no Essencial? Tem isso também? Olha, olhando aqui um pouquinho no guia, o mês 7 vai ser sobre ética. O mês 8 vai ser sobre história do povo de Deus ao longo dos séculos, aí entra um pouco de história, Mark Noll e Alistair McGrath. O mês 9, adoração a Deus e teologia do culto. O mês 10, arte e o ofício da pregação bíblica. O mês 11, aconselhamento bíblico. E o mês 12, cristãos como teólogos públicos. Então, não sei se está bem divididinho assim, mas tem pontos bem práticos mesmo. Sim, tem pontos bem práticos, mas parece que a partir de agora, então, o Essencial Avançado começa a ficar um pouquinho mais diferente, porque até o momento, pelo menos o que eu pude perceber assim, é que está muito alinhado, né, o Essencial com o Avançado, os assuntos, assim, vieram caminhando, assim, muito... Enfim, comunicando muito bem um com o outro. E parece, a impressão que eu tenho aqui, que a partir de agora deve tomar uns rumos diferentes. Muito bom. Vamos ouvir então o aluno do avançado falando como foi o mês dele. Meu mês em 90 segundos. Graça e paz. Eu sou Raquel Helene, aluna do curso
curso avançado do Invisible College. Eu congrego desde a infância na Igreja Batista do Bosque, em Rio Branco, no Acre. É a primeira vez que eu estudo teologia de forma sistematizada. Conheci a escola pelas redes sociais do professor Pedro Dutti e me interessei pela abordagem de temas contemporâneos e que me confrontam na minha prática profissional e acadêmica. Eu concluí um mestrado em administração pela Federal do Rio Grande do Sul em 2018. Sou advogada e procuradora de carreira do município de Rio Branco. Atualmente exerço a Procuradoria-Geral e diariamente preciso me posicionar diante de questões que exigem uma compreensão da realidade e das cosmovisões em disputa. Tem sido desafiador conciliar o curso com toda a nova carga de trabalho em decorrência da pandemia, mas, ao mesmo tempo, é um lugar de refrigério, seja nas leituras, nas conversas com os colegas e especialmente no que nós chamamos de tutoterapias. Meu agradecimento a toda a equipe do Invisible College. Um grande abraço. Vamos falar dos artigos que o pessoal do Avançado vai escrever. Acho que o Felipe deve já... Eu ia perguntar isso para vocês mesmo. O que vocês estão pensando? Que o Zé já deu uma palhinha aí do que ele está pensando em escrever. E vocês? O meu tá em processamento ainda, né? Já era para ele estar acabando, mas na verdade ele está ainda no como vou fazer. Mas eu estou pensando em relacionar o Frame com o James Smith, que é uma coisa que eu vou fazer na monografia do MDiv, né? Porque a minha ideia é o Smith faz uma crítica do conceito de cosmovisão que me parece ser uma crítica de um aspecto da cosmovisão que se relaciona com uma perspectiva que o Frame está citando. E ele apresenta uma solução que parece ser uma outra perspectiva. E o que eu quero fazer é falar, olha só, se a gente pegar o tipo de perspectivismo, a gente consegue talvez enxergar esse conceito por 3 vias diferentes, mas que se complementam. A gente não precisa necessariamente criticar uma e dar uma ênfase muito grande em outra. A gente consegue talvez trabalhar isso de uma forma mais equilibrada. E como uma coisa mais complexa, vamos ver como é que vai ficar, né? Se vai dar certo, se não vai. Muito bom, muito bom. Pretendo conseguir falar no artigo como que a teologia do senhorio, porque eu achei também isso muito interessante, a questão do controle da autoridade e da presença, como que isso afeta no nosso viver, assim, no nosso dia a dia. Por quê? Na teologia sistemática do Frame, lá no 2º volume, o último capítulo dela, ele vai falar, chama Como Então Viveremos? E ele vai trazer como que o governo de Deus, né, como que isso aplica na nossa vida. Eu vou até citar para vocês aqui. Ele diz assim, primeiro, pelo seu controle, Deus planeja e governa a natureza e a história, de modo que algumas ações humanas sejam conducentes à sua glória e outras não. Pela sua autoridade, ele fala claramente conosco, indicando quais normas governam o nosso comportamento. E terceiro, pela presença pactual, ele se compromete a estar conosco na nossa caminhada ética, abençoando nossa obediência e punindo nossa desobediência. Então eu pretendo falar sobre essa prática, dessa ética, esse viver, através dessa teologia do senhorio. Muito bom, gente. Artigos muito bons, viu? E você, como é que tá? Você leu os 2 livros, né? Você falou que leu os 2. Como é que vai ficar com a resenha? Boa pergunta, e eu tô muito na dúvida se eu vou conseguir escrever a resenha esse mês. Então eu tô até na dúvida, eu acho que eu não vou conseguir fazer nenhuma resenha esse mês. Socorro! Hoje, esse mês tá apertado, eu até tava achando que o Kaique ia dar uns dias a mais, só que a gente vai ter só até o dia 30 mesmo, então não sei se vai sair resenha esse mês. Vamos orar, né, gente? Quem sabe Deus um toque no coração do Kaique. Vanessa, vocês do Essencial já tiveram fórum? Eu acho que já, não sei. Não, pra falar a verdade, acho que não, é dia 30, desculpa. Vai ser dia 30, com Allen Porto. O nosso vai ser quando, pessoal? Vocês são mais atentos do que eu. E vai ser quem? Dia 10. Dia 10 vai atrasar um pouquinho esse mês, vai ser no dia 10. O convidado não tinha data antes, parece, alguma coisa assim.
Gaspar de Souza. Inclusive, Gaspar, se você estiver ouvindo nosso podcast, um abraço. O Gaspar escreveu um texto muito bom sobre apologética no Teologia Brasileira. Sensacional! Deixa eu mandar também, então, um abraço para o Alan Porto, que também tem materiais incríveis, escreve muito, tem um curso sensacional sobre Francis Schaeffer. O Alan foi o cara que, como eu posso dizer, desfez o nó da treta da carta do Calbar. Aí o Alan mostrou o outro lado da história, né, o posicionamento do Schaeffer. Inclusive o Pedro usou essas posições no livro dele, Inteligência para Quê?, quando ele foi falar sobre a ortodoxia dos relacionamentos. E ele conclui que, vou citar um spoiler, tá? Então, se você ainda não comprou o livro, por favor, compre logo, porque é um livro que deve ser lido e aplicado, né? Principalmente nessa questão da ortodoxia dos relacionamentos. Então, ele conclui dizendo que o Schaeffer, ele não se arrependeu do que ele disse ao Barr, ou seja, do conteúdo de sua carta, mas ele se arrependeu da forma como ele se posicionou. E após a carta do Barr, ele repensou a forma como se faz a apologética, né? E essa é uma das grandes lições que nós temos que aprender. Inclusive no módulo sobre apologética, né, que nós tivemos no INC, esse foi um tema assim, bastante comentado, né? Porque nós não podemos apenas nos preocupar com o conteúdo da nossa mensagem, mas também com a forma como nós a transmitimos, né? E outro ponto importante é saber que aquele a quem nós estamos nos dirigindo também é uma pessoa que, assim como nós, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E não tratá-lo aquém da realidade daquilo que ele é. Isso é muito legal. Até no inicinho aqui do livro do Frame, ele fala que o apologeta tem que ser um crente comprometido com o senhorio de Cristo. E isso é interessante porque não é só saber algumas coisas e ter capacidade de provar essas coisas que você sabe, mas o fato de você ser comprometido com o senhorio de Cristo, como vocês já comentaram também, vai fazer com que eu viva de um jeito diferente. Se Jesus é o meu Senhor e eu estou comprometida não apenas em racionalmente concordar com certas coisas, mas isso vai mudar a minha vida, vai mudar o jeito que eu me relaciono com as pessoas. E o amor, como a gente sabe, né, é o elemento fundamental que está presente nesse processo de transformação que Jesus está fazendo em nós. Por mais difícil que seja, a gente é desafiado sempre a agir com amor, com respeito, com cuidado em relação ao outro, mesmo que a gente discorde, né, dessa outra pessoa. Muito bom, gente. Alguém quer acrescentar algo? Não, acho que eu já falei tudo que eu pensei. Então podemos concluir. Ô Zé, você indicou o livro do Pedro, na verdade você tem muita indicação boa, né, Zé? Fala aí principalmente para os alunos do Essencial, que eu não sei se todos eles te acompanham na internet, se bem que o Zé agora tá oficialmente blogueiro, né, no Instagram dele, tá tendo lives e mais lives, todas muito interessantes. Mas fala pro pessoal aí, Zé, do seu canal no Telegram, que você faz indicações de livros. Em breve vai ter uma live com a Vanessa. Ela não sabe, mas vai ser sobre a espera na vida cristã. Só vou concluir a leitura do livro dela para fazer umas 50 perguntas para ela lá na live. Meu Deus, socorro! Então, eu criei um canal no Telegram, que é uma curadoria de livros sobre vida cristã, ou teológicos, né, onde eu faço indicações de obras, mando links promocionais pela Amazon, comento sobre autores, livros. Então já falei sobre Edith Schaeffer, já falei sobre o James K. Smith, Wallace McGrath, Joseph Gonçalves, Gene Peterson e outros, né. E aí eu compartilho curiosidades sobre o autor, né, alguma informação que às vezes a pessoa não tem, que muita gente pode conhecer a obra, mas não conhece meu autor, não conhece o trabalho, e como eu tenho interesse por isso, eu acabo compartilhando. E quem quiser participar desse canal é só ir lá no meu Instagram, @Zé_Bruno, lá no link, tem um link lá na bio, clica lá que você vai ter a opção. Gente, só uma observação, a indicação desse livro do Pedro, Inteligência para Quê?, não é porque ele é o nosso tutor não, tá?
mas é porque, de fato, é um livro muito pertinente para todo momento que a gente está passando. E os 2 capítulos que eu mais gosto dele é justamente o que ele vai tratar sobre questões relacionadas à ortodoxia dos relacionamentos. Isso é um conceito, uma ideia que precisa ser cada vez mais e mais difundido, principalmente por a galera que está na internet, né, que tem uma presença mais constante, que são os webcrentes. E eu falo isso porque a galera não está sabendo dialogar nas redes sociais. A apologética é muito agressiva, é depreciativa, é bélica, e eu acho que resgatar o ensinamento do Schaeffer quanto à ortodoxia dos relacionamentos é muito importante. Então, pessoal, você que está ouvindo aí, dá uma conferida, porque de fato vale a pena a leitura do Inteligência Pra Quê? Usando a sua mente para a glória de Deus. Muito bom, é um livraço mesmo. Valeu, então, é isso, ficamos aqui, vamos despedir. Muito obrigado você que está ouvindo. Vanessa, muito obrigado por mais uma vez, mais um mês, você poder passar esse tempo aqui com a gente. Obrigada, gente. Abrir-se na sua agenda. Obrigada pela paciência, por vocês cooperarem, né, para a gente conseguir se encontrar e gravar esse podcast. Eu quero só aproveitar e dizer que a gente chegou já na metade do caminho, então se alguém está ouvindo aí o nosso podcast dos alunos do Invisible College, está um pouquinho desanimado, né? As demandas às vezes cresceram, esse isolamento às vezes está deixando mais difícil de gerenciar muitas tarefas, mas não desanima. Busca um tempinho aí para você ler o livro, participa das tutorias, que vale muito a pena. E a gente tem aí, já chegamos na metade do caminho, então agora falta pouco. Zé, com você, brigadão mais um mês aí, você também poder ficar esse tempo aqui com a gente e trazer tudo que você sempre traz de bom. Para mim é um prazer sempre estar aqui com o pessoal do INC, né? Até porque esse é um podcast dos alunos para os alunos do Invisible College. E poder falar sobre esse projeto de Deus tem sido o INC, né? As leituras têm sido muito significativas, as tutorias com o Pedro têm sido muito edificantes, as participações no grupo Conversa de Corredor, né? As conversas fora, as brincadeiras, os temas sérios, tudo isso tem abençoado a todos que fazem parte. E tudo isso tem sido uma experiência muito boa, e eu espero que o INC venha alargar o espaço da tenda e aumentar cada vez mais as iniciativas na área da educação teológica e outras dentro da vontade de Deus. E não só em projetos virtuais, mas quem sabe até reais, né? Ou reais no sentido de concretos, né? de geográficos. O Pedro estava lendo um livro sobre a história da origem do Labrie, do Regent College, né? Quem sabe o INC não seja o nosso Regent College. E ia ser uma honra para nós brasileiros e seria um prazer, né? É um prazer poder fazer parte disso. Felipe, muito obrigado, você topou estar aqui hoje e, cara, foi muito bom que você trouxe, que você explicou para nós de uma forma muito simples, muito resumida, mas muito clara também. Valeu mesmo. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui participando, né? E se quiserem me convidar mais vezes, eu estou à disposição. Pode chamar que a gente está aqui. Isso é bom, valeu mesmo. Então você que está nos ouvindo, você que estava meio desanimado, às vezes influencia mesmo. Tem hora que você está trabalhando em loco, tem hora que você está fazendo home office e daqui a pouco você volta para o in loco, e em BH a gente vai ter que voltar para o home office daqui a pouco. Isso atrapalha, se embaralha mesmo o planejamento, as coisas, mas não desanima, continua ouvindo, continue dentro da medida que você possa ler e se envolver nas turmas, nos grupos de WhatsApp. Valeu mesmo. E compartilha, gente, compartilha com o grupo aí de jovens da sua igreja, ou sei lá, alguém que você conhece que gosta de estudar teologia. Daqui a pouco tá chegando a época de abrir as inscrições, então vai plantando essa semente no coração dessa pessoa. Quem sabe ano que vem não vira também aluno do INC e abençoa assim a igreja brasileira. Amém? Deus abençoe nosso mês de julho, Deus abençoe nossos estudos, Deus abençoe as nossas leituras. Até mais!